Olá a todos, espero que estejam bem e que o novo ano esteja a correr da melhor forma. Mais uma semana se passou e cá estou eu para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Souza e hoje, neste espaço, quando os livros sussurram, vou partilhar alguns excertos do livro Na Água do Tempo, de Luísa da Costa. Na Água do Tempo. Outubro, Matosinhos. 30 pares de olhos, de trança e calção, se pousaram em mim, que ia ser professora de língua portuguesa e de História e Geografia. A curiosidade não se apagou depois de fechada a porta, formalizou-se apenas e transformou-se em mal disfarçada compostura para aguentar a expectativa das bocejantes recomendações. Não fazer barulho nas aulas, não deixar de estudar, não esquecer os livros e os cadernos, não acusar os colegas, não... etc. Já sabiam. Mas por que não subia eu o estrado? E por que traziam os livros que não se pareciam nada com o compêndio? Alguns olhos começaram a interrogar-se, a não aguentar mais o equilíbrio forçado. Trocavam-se de carteira para carteira, em voos rápidos e curtos de passarinho hesitante. Foi então, e só então, que soltei e dei fio ao voo mágico das palavras que tintilavam, que tinham música dentro, que se desfolhavam como flores, que doíam e faziam rir, que se estavam a tornar ninhos de sonhos e desejos vindos da rosa dos ventos, pequenina, que formavam as carteiras. Os olhos estavam agora todos em bicos de pés na ânsia de apanhar aquelas palavras de Cecília Meirelles, de Fernando Pessoa, de Sofia de Melbrenner. Queriam participar daquela aventura? Todos que sim. O excerto deste livro que eu vos trouxe começa com a referência ao mês e ao local, Outubro, Matosinhos, por se tratar de um diário, um tipo de texto com características próprias, com uma datação que vai ocorrendo de forma cronológica, com entradas mais ou menos frequentes, dependendo de quem escreve. O contar dos acontecimentos, sentimentos e reflexões da vida de quem escreve, podendo, em alguns casos, conter uma saudação inicial e até uma fórmula de despedida. No exemplo que aqui vos trouxe, temos o registro do primeiro dia de aulas de uma professora de língua portuguesa e de História e Geografia, que ia dar aulas a crianças. De notar como, logo no início, com a datação, são-nos dadas a conhecer duas das categorias da narrativa. O tempo, em outubro, e o espaço, Matosinhos. Espaço esse que nos é esmiuçado quando a professora nos dá a saber que se encontra dentro de uma sala de aulas. Para além disso, as restantes categorias da narrativa se tornam conhecidas nas primeiras linhas deste registro diarístico. As personagens, os alunos, aqui referidos como os 30 pares de olhos, e a professora, sendo que é esta professora quem narra o que se passa com ela na sala de aulas e tudo o que sente relativamente ao que vai acontecendo e ao que a rodeia, o que é próprio deste tipo de texto. Eis então aqui o narrador e a ação. Também, logo no início, é-nos dado a saber que os alunos sentem uma grande curiosidade relativamente à professora, que não soube o estrado como era habitual as professoras fazerem na altura. O estrado é uma estrutura de madeira colocada no chão, destinada aos professores, que existia nas salas de aula de antigamente, sobretudo antes da Revolução de 1974, a de 25 de Abril. E esta professora é também diferente por não trazer o habitual compêndio, a manual, mas sim outros livros. Os alunos não esconderam essa curiosidade durante as habituais recomendações efetuadas pela docente, que nos são dadas a conhecer através de uma enumeração. Não fazer barulho nas aulas, não deixar de estudar, por aí fora. E os seus olhos deram sinal disso, movimentando-se de carteira para carteira, em voos rápidos e curtos de passarinho hesitante, o que nos revela de forma mais intensa o lado infantil dos alunos e a curiosidade destes, mais fielmente transmitida através do olhar, que circulava como voos pequenos, hesitantes de passarinho, sem saberem o que fazer ou como agir. Para além disso, é importante destacar aqui o fato de os alunos serem, pela segunda vez, referenciados no texto a partir dos seus olhos. 30 pares de olhos. Alguns olhos começaram a interrogar-se, diz ela. A autora utiliza assim uma cinética, o recurso expressivo que se caracteriza pelo uso de uma parte, os olhos, em vez do seu tudo, os alunos, para colocar em destaque as reações e os sentimentos dos alunos perante o que lhes acontece, através do órgão do corpo que melhor o exprime.
os olhos. E essas reações vão ser dadas a conhecer logo a seguir, quando a professora diz, após ter despertado a curiosidade, ter soltado e dado fio ao voo mágico das palavras. De notar aqui a importância do uso desse adjetivo, mágico, para mostrar o poder que estas palavras têm. Esta imagem quase nos leva ao papagaio que se solta e que segura pelo fio para não se perder. Aqui, o papagaio são as palavras. E através de uma enumeração poderosa, a professora deste texto oferece-nos diferentes tipos de palavras e, ao mesmo tempo, os diversos efeitos que estas têm a nós. Palavras que tilintavam, que tinham música dentro, que se desfolhavam como flores, que doíam e faziam rir, que se estavam a tornar ninhos de sonhos e desejos. É como se fôssemos abraçados por sons, cores e cheiros, como se os nossos sentidos todos fossem aqui despertados para nos mostrar com mais força o poder e a beleza das palavras, que a autora associa a ninhos de sonhos. Notem que os ninhos são a casa, o aconchego dos passarinhos, e aqui são associados aos sonhos, mostrando-nos como estes estão a ser cuidados, acarinhados nesta sala de aula, à semelhança dos pássaros que cuidam das suas crias. As palavras são também associadas a desejos, porque levam as crianças a quererem mais, a desejarem mais, a sentirem. Aliás, ela refere que estavam todas em bicos de pés, na ânsia, na vontade de apanhar aquelas palavras de diferentes e grandes autores, como Cecília Meirelles, Fernando Pessoa ou Sofia de Melbrenner. E é então que lhes pergunta se querem fazer parte daquela aventura, ao que os alunos respondem afirmativamente. Não posso deixar de destacar aqui algo que considero muito importante: o papel e a importância da curiosidade e da emoção na aprendizagem e na adesão, ou não, dos alunos às atividades que lhes colocamos à frente. Veja-se como eles se mostraram logo no início curiosos pelos comportamentos diferentes da professora e como ela alimentou esta curiosidade, não revelando o que iria fazer. Pelo contrário, e só soltando, como ela mesma diz, o tal fio mágico, quando achou que era a altura certa. Depois de os ter cativado, convida-os a participarem numa aventura, e a escolha de palavras é também aqui importante, ao que estes aderem facilmente e com vontade, depois de tudo o que se havia passado antes. A partir daqui, só podem surgir coisas boas, como poderemos ver, porque estão todos despertos e motivados para a aprendizagem e para o que possa vir. Nesta linha de raciocínio, convém também referir que é aqui oferecida a caracterização, quer dos alunos, curiosos, ansiosos, caracterização esta que nos é efetuada sobretudo pela professora, pelo que é direta, quer da própria professora, que se revela observadora, criativa, sensível, motivadora. E neste caso, já se trata de caracterização indireta, que nos é oferecida pelo que esta diz ou faz, e somos nós que a vamos caracterizando. Era fácil. Íamos fazer poesia. Houve um tempo pequenino de desânimo. A poesia era muito difícil. Não era nada. Tratava-se apenas de brincar com a leveza, a cor, a música das palavras. Eu daria uma chave e seria fácil abrir aquele reino. Mais fácil do que supunham. Todos se puseram à procura de palavras claras, leves, anoitecidas, como quem procura conchas à beira-mar. Clara? Dia. Leve? Asa. Sim, a asa era tão leve que, se lhe superássemos, voaria. No fim, com o contributo de todos, resultou assim. As palavras são azuis como o agouro, a noite e a morte. Voam como os aviões e as asas, aquecem como o sol e a amizade. Com elas escreve mãe, amigos e frutos. Antônia leu com emoção. Os olhos eram como contas a que se tivesse puxado o lustro. Podia jogar-se ao berlinde com eles. Até amanhã, até amanhã, até amanhã. Neste novo excerto, mais uma vez, a professora motiva os alunos, dizendo-lhes que o que vão fazer é fácil. É verdade que inicialmente é confrontada com algum desânimo, algo que muitos de nós vivemos todos os dias, mas ela continua a lançar o seu fio mágico, mostrando que era mesmo fácil e que só era preciso brincar com a leveza, a cor e a música das palavras. Voltando aqui a abraçar todos os nossos sentidos com esta frase e a mostrar-nos as diferentes dimensões das palavras e da poesia. Mas, no seu contínuo incentivo, ela refere que se trata de um reino que eles vão abrir com a chave que ela lhes dará. E eis aqui uma imagem lindíssima e cativante para as crianças, por remeter ao mundo mágico do qual elas gostam,
ao mesmo tempo que nos oferece uma metáfora incrível do que é ser-se professor. Dar-se as ferramentas, as chaves, a mão, o empurrão para serem os alunos a concretizar, a agirem, a conquistar. E eis que aqui ela consegue colocar os alunos a procurarem palavras claras, leves, anoitecidas, de notar a tripla adjetivação utilizada, a conferir vida, cor e sentido às palavras, assim como a comparação, como quem procura conchas à beira-mar, reveladora da alegria com que os alunos desempenharam aquela tarefa, como se estivessem a fazer uma das atividades preferidas das crianças, esta de procurar conchas à beira-mar. Todos participaram de forma criativa, interessada, entusiasta, encontrando palavras significativas e, juntos, fizeram o poema fantástico que vos li e que também foi lido naquela sala por Antónia, cujos olhos se encheram de emoção e eram como contas a que se tivesse puxado o lustro. Através dessa comparação, na qual se sobressaem novamente os olhos, ficamos a imaginar os olhos redondos e brilhantes de Antónia, com berlindes, e a conhecer também a emoção e o orgulho que esta sentiu ao ler o poema que todos juntos conseguiram fazer. O excerto termina com a despedida entusiasta dos alunos e da professora, transmitida pela repetição do até amanhã e conseguida pela felicidade sentida na realização daquela atividade. Assim se fez poesia naquela sala de aulas. Esse texto cativou-me bastante porque nos mostra como, com as palavras, se constroem ninhos para os sonhos das crianças e se faz magia, uma magia que pode durar para sempre. Com as palavras, o seu poder, a sua alma e o seu sentir, podemos mudar o caminho e a vida de alguém. E é também um texto que me chama a atenção por revelar como a escola pode e deve ser um agente desses sonhos e dessa tarefa tão importante. Falemos um pouco da autora deste livro, Na Água do Tempo, Luísa da Costa. Nasceu em 1927 em Vila Real de Trás-os-Montes. Formou-se em Histórico-Filosóficas e viveu sempre preocupada com as injustiças, as desigualdades, as diferenças entre gerações. Foi professora e esteve sempre do lado do sonho, não só pela sua profissão, como pelos livros infantis que escreveu. A sua imensa obra, diversificada, pois escreveu para adultos e para crianças e fê-lo em diferentes géneros e com variados tipos de texto, contos, crónicas e diários, foi premiada e mostra-nos a forma intimista e autobiográfica com que vê o mundo. Luísa da Costa deixou-nos a 15 de fevereiro de 2015. Espero que tenham gostado de mais este momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscrever o canal e partilharem esses sussurros. Prometo então voltar na próxima quarta-feira para mais um momento de partilha. Já sabem, se quiserem saber qual o texto abordado então na próxima semana, não percam os sussurros que tenho para vos oferecer. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.